Depois da separação, talvez o seu ex-marido ou sua ex-esposa entrou em um outro relacionamento, talvez muito em breve ou algum tempo depois. Será que esse relacionamento ele se identifica como a tal relação rebote? O nosso vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu sou Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-cônjuge de volta sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita já, curte esse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho para que você possa receber notificações todas as vezes que eu postar algo novo sobre assuntos como esse. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um relacionamento rebote? Relacionamento rebote é aquele relacionamento que a pessoa entra depois de terminar com você, logo na sequência. Normalmente é um relacionamento rebote. Ela se relaciona com uma pessoa que, inclusive, normalmente também não tem nada a ver com ele ou com ela, o seu ex ou sua ex. Isso pode acontecer uma semana depois, 15 dias depois, um mês depois, ou até um pouco mais de tempo depois que vocês se separaram, depois que ele ou ela anunciou o rompimento. Mas, Luciano, por que que isso acontece? Tem gente que me pergunta também, antes de perguntar o porquê isso acontece, Luciano, mas ele já conhecia ela, ele já estava saindo com ela. Isso também é relacionamento rebote? Não, se estava saindo com ela antes de terminar a relação, isso não é uma relação rebote. Isso é uma amante ou um amante, certo? Então houve uma traição. Então é uma outra característica de relacionamento que o seu ex ou ex pode ter entrado e aí no caso ele está dando uma continuidade naquela relação. Isso também não significa que é o fim, muito pelo contrário, porque essas relações, assim como a rebote, elas não tendem absolutamente a dar certo, porque elas são relações disfuncionais até pela sua essência. Então vamos entender primeiro exatamente isso. Por que que acontece um relacionamento rebote? Por que que o ex ou a ex muitas vezes entra nessa situação? Então vamos lá. Isso acontece porque a pessoa está tentando normalmente tampar um buraco, um vazio emocional dentro dela ou dentro dele. Então, quando ele sai da relação com você, ele abre esse buraco, ele abre esse espaço. E aí, muitas vezes, ele quer logo, ou ela quer logo encontrar alguém e tal, para mostrar que existe coisas, existe vida depois de estar com você, e validar, muitas vezes, a própria decisão. E o mais interessante é que esses relacionamentos, ele ou ela fica deslumbrados, eles ficam deslumbrados com a sensação de querer aproveitar a solteirice. Como eu sempre digo, nada que aconteça do lado de lá é um fator que você deva se impressionar do lado de cá. E esse é um baita erro que a maioria das pessoas cometem. Porque quando descobrem que o ex está com outra, ou com outro, e assim por diante, e começa a avaliar, elas desanimam, elas perdem a esperança, elas jogam a toalha, ficam com raiva, fazem um monte de besteira e, na verdade, no final das contas, ela tem esses picos emocionais e ali na frente toda essa relação se acaba depois de um determinado tempo e você pode ter jogado fora as suas oportunidades porque deixou o seu emocional tomar conta por causa de um cenário externo. Então, veja, essa pessoa que entra no relacionamento rebote, ela se ilude com um mundo que não é o que ela realmente quer. É como uma pessoa, sabe, que vai para um lugar e fala assim, nossa, que paraíso. Sabe quando você viaja e você vai para um lugar e você gosta muito? Você fala, nossa, eu moraria fácil aqui. Que maravilha. Olha que lugar bacana, temperatura incrível, no meio da praia e tal. E a pessoa fala, nossa, eu moraria fácil aqui. Que paraíso. E aí vamos supor que essa pessoa vai lá e muda para esse lugar. Só que a hora que ela muda, ela começa a perceber algumas características. Ela começa a ver, peraí, por mais que o lugar seja lindo, agradável, porque ela estava de férias, sendo servida o tempo todo, ela percebe que a partir daquele momento, ela tem conta para pagar, ela vai ter vizinho, ela vai ter que trabalhar, vai ter que lidar com outras pessoas, vai ter que lidar com os problemas da casa, do cenário, da vizinhança e assim por diante. Então, aquilo que era só um paraíso porque era apenas uma viagem de férias, passa a virar uma rotina. Então, aquele mundo que ele ou ela achava que era bom em relação à solteirice e ao rebote começa a se desmoronar. Então, veja, isso também acontece muito porque tem uma crença popular. Aliás, eu normalmente estou combatendo aqui as crenças populares, principalmente no mundo do relacionamento, porque essas crenças elas trazem uma sabedoria que faz a pessoa ter comportamentos para se moldar aquilo.
Então, por exemplo, tem uma crença que fala assim, ó, só se esquece um amor com outro amor, com um novo amor. Isso é mó viagem, isso não acontece dessa forma. Não adianta você querer colocar uma pessoa no lugar, o seu sentimento, quando é verdadeiro, quando existe ali toda uma raiz, você não consegue simplesmente apagar por causa de outro, pelo contrário, você vai acabar sendo irresponsável, vai tentar se esforçar. O fato de você não ter tanta intensidade ali, porque você está querendo esquecer uma pessoa, mas tentando dar certo com essa, digo o seu ex, por exemplo, essa pessoa pode acabar se apaixonando, ou seja, uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história, logo, logo vai acabar sofrendo a mesma dor e a mesma rejeição, porque ele ou ela não consegue sustentar a relação. Você percebe? Vira uma salada danada. Tudo isso tem a ver com esse cenário do rebote, que faz a pessoa entrar nessa vontade de querer viver uma cena, querer viver algo que acredita que vai resolver o problema de ter separado com você. Então, veja, a pessoa entra, ela tem essa percepção, né? Porque ela quer curar essa dor, essa frustração do término. Então, o medo da solidão, a dificuldade de se comprometer de verdade, necessidade de autoafirmação, tudo isso faz com que ela tenha esse comportamento. Então, as principais características de um relacionamento rebote quais são? Primeiro, normalmente são relacionamentos que eles começam já de forma muito intensa. Ou seja, a pessoa já entra, você fala, meu Deus, acabou, ela tá super apaixonada por aquele cara, tá super apaixonado por aquela mulher, e eles estão muito intensos, e eles estão super bem, e percebe? Você fala, nossa, acabou, ele tá realmente apaixonado, então eu não tenho mais nenhuma chance. Engano seu. Segundo ponto, tudo acontece normalmente muito rápido nas relações rebote. Ou seja, logo já querem morar juntos, ou dizem que vão casar, começa a anunciar, fala para os amigos, loucamente apaixonados. Coloca nas redes sociais, é uma terceira característica. Tem várias declarações de amor. Já começa, isso é a quarta característica, declarações de amor. A quinta característica, muitas vezes, apresenta para a família. De repente, você foi uma pessoa que estava noiva, prestes a se casar, ou um relacionamento mais longo, e você nunca foi apresentada para a família dele ou dela, e de repente, com algumas semanas juntos com a outra pessoa, já apresenta para a família. Percebe? Ou seja, tudo muito disfuncional, tudo muito intenso. Isso tem uma característica que a gente chama de limerência. Limerência é um estado emocional que todos nós passamos quando conhecemos alguém em relação a essa paixão. Então parece que tudo faz muito sentido, inclusive a pessoa faz algumas loucuras. Dentro desse processo da limerência, dentro de um rebote, por exemplo, a pessoa faz umas loucuras, ou seja, ela passa a negligenciar trabalho, ela briga com a família, às vezes ela esquece até os filhos da primeira relação, que é com você, e começa a ter comportamentos completamente funcionais. Fica todo mundo contra. Nesse momento que tem a relação rebote, nesse momento que essa pessoa está envolvida, é um momento que você deve se afastar mais do que nunca. Não tente competir emocionalmente com esse estado meio que de vício, como se fosse uma droga. Porque nesse momento você vai perder. Muitas pessoas falam, Luciano, o que eu devo fazer? Evolua brutalmente. Sabe por quê? Porque quando você começa a crescer, inclusive, eu vou pedir para colocar aqui o card de uma das lives que eu fiz há pouco tempo, falando sobre como destruir a relação rebote. Né? Como destruir uma relação rebote que o seu ex ou sua ex entra. Então, é legal que você assista, é legal que você veja também para saber, porque a sua evolução desestabiliza o outro lado. Então, muitas pessoas acham que tem que ter a sedução, tem que ter a reconquista, tem que ir lá falar alguma coisa extraordinária, e muitas vezes isso daí é a maior burrada, não funciona. E o que funciona verdadeiramente é a mudança emocional, comportamental sua, uma evolução radical, que é tudo que eu ensino. Ou seja, um autorresgate, o amor próprio, a autoconfiança, a autoestima lá em cima, mas não no nível de arrogância e de prepotência, de realmente você saber a sua identidade. E isso se torna extremamente atrativo. O seu ex ou sua ex começa a ficar em dúvida. E aí ele começa a balançar e desestabilizar a relação do lado de lá. Tudo isso tem a ver com a questão da relação rebote. Então, por que se espera, né? Por que se quer o rebote fique firme? Por que ele quer dar certo nessa relação ou ela quer dar certo na relação? Veja só, porque ele ou ela não quer, inclusive, virar chacota, ele quer fazer dar certo essa relação. Porque pensa comigo, ele abandona você, ou ela abandona você,
entra numa relação e 3, 4, 5, 6 meses depois já começa a querer sair e fala assim, meu, você é um palhaço mesmo, né? Você termina um casamento, entra numa relação, agora termina de novo, tu não sabe o que está a tua vida. Então, esse medo do julgamento e das críticas externas por estar tendo esses comportamentos, muitas vezes fazem essas pessoas quererem evoluir na relação, quererem fazer a relação dar certo. Então, isso pode estender um pouco mais esse período. Mas lembre-se, tanto os amantes quanto as relações rebotes são relações que elas nascem disfuncionais, com pessoas que já percebe, a traição, então, né, quando é uma amante ou um amante, é uma relação que já nasce na desconfiança, na quebra da confiança. Afinal de contas, se ele fez com a esposa dele ou o marido dela, pode fazer comigo também. Então, já são relações quebradas, fadadas ao fracasso. O que você tem que fazer? Evolua profundamente. Não se impressione com o lado de lá. Tudo isso é um erro. Você vai ter que aprender a lidar com isso também. Só que a sua evolução vai te fazer isso por você. Tudo isso caracteriza a relação rebote. O que eu tenho que te dizer é, não se assuste, aprenda os passos corretos que em breve essa mesa vai virar. Fez sentido? Então, me segue aqui para mais e a gente se vê no próximo vídeo.